Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje vamos desenhar aqui com o GIMP a bico de pena. Então, um traço bem solto. Já deixei um desenho que eu fotografei, um desenho que eu fiz em papel e fotografei. É muito mais rápido, né? Você criar primeiro o desenho no papel para em seguida passar de alguma forma, digitalizar, passar para o computador e aí sim você vai cobrir os traços, né? Fazer o delineado com o bico de pena. No caso, a ferramenta bico de pena do GIMP é bem isso. Aqui é uma expressão de traço muito livre, não é o objetivo ter definição exata, mas um efeito mais parecido com aquelas ilustrações de gravura, né, ou das histórias em quadrinhos que eram nas tiras de jornal. Então, eu apenas fiz os ajustes para que o traço variasse conforme a pressão e a velocidade, que é a configuração mais básica do bico de pena no GIMP. E aí eu procurei, né, fazer o que não tinha sido impresso no desenho original que eu fiz no lápis azul, mas aí eu já procurei dar essa definição com o bico de pena, a ferramenta pena do GIMP, que são essas canaletas, que é para sugerir o nosso personagem aqui, que é um ciborgue, é um gato ciborgue, para que ele sugerisse essas canaletas, esses conduítes, né, que vão transmitir o movimento e energia para as partes mecanizadas do corpo deste ciborgue. Essa parte, ainda que sem precisão, ela acaba sendo bastante complexa e exige uma atenção, uma concentração um pouquinho dedicada. Assim, para ter a variação no peso do traço, para sugerir a sombra, né? Então foi preciso variar a espessura desse traço e mantendo algumas características do felino, do gato, ainda que uma abordagem mais cartoon. Então as partes metálicas são construídas por dobradiças, por chapas encurvadas, e apenas de orgânico mesmo eu mantive a cabeça do ciborgue aqui. Chegou um momento que foi preciso fazer a parte mais interna, a parte mais escura e sombreada do desenho, e aí eu desativei o amaciamento do traço e aumentei a espessura. E aí esse é o momento que tem que ter um pouco mais de cuidado. A meu favor, tive a vantagem de poder rotacionar a tela e fazer uns achurados aqui para simular o meio tom. O objetivo fundamental daqui, apesar de que depois eu fui partir para a pintura na hora de colorir, mas o objetivo aqui era sugerir os claros e escuros através de achurado. Achurado bem básico. Veja só. E aqui não tem muito jeito, né? A gente precisa perder, vamos dizer que perder, né? Na verdade não é perder, mas a gente precisa passar um tempo fazendo isso, não tem forma automática de fazer esses traçados, apesar de usando uma mesa digitalizadora, o processo é semelhante ao processo manual, né? Que seria num papel ou numa superfície sólida, física. A vantagem grande aqui que dá para desfazer a qualquer hora, e também não precisei comprar a tinta ou a caneta, né? Não desgasta, a caneta digital. A parte física é verdade, ela desgasta sim, mas é pouco.
a gente consegue produzir muita coisa antes de precisar trocar a ponta da caneta, da prancheta digital. E aí a gente vai fazendo os achurados cruzados nas partes mais escuras para dar o destaque, né? Na parte mais sombreada do desenho. Você vê que mesmo aqui está acelerado, 5 vezes a velocidade normal. Isso aqui demorou um tempinho para fazer. E às vezes a gente acaba desistindo de fazer um desenho quando a gente constata que ele vai dar muito trabalho. Pois é, né? Hoje em dia a gente está com uma pressa em excesso. Então, às vezes vale a pena, muito a pena a gente gastar um tempo para obter um efeito do que tentar obter ele de forma automática e a gente fica sem a experiência, que é aquilo que nos forma, acaba que é a experiência, né? Aqui, veja só, eu fiquei com espaço livre para criar coisas que não estavam antes no projeto. E aí a intuição precisa agir, sendo que para que a intuição se desenvolva, a gente precisa abraçar o improviso, né? o caos, agir, apesar de que planejamos aqui, deixamos um desenho por sobre o qual a gente foi criar, mas a gente, em grande medida, depois de garantir a forma básica, ficou espaço para criação e para aplicar a intuição. É um processo que desgasta uma certa energia, a gente cansa, mas veja, a tintura de nanquim vai aparecendo. Nesse caso aqui eu não imaginei uma fala para o personagem aí, esse ciborgue aí gato, mas perfeitamente a gente pode usar isso para que tenha um efeito semelhante à história em quadrinho. As histórias em quadrinho normalmente elas usam essa estética do achurado, né? Primeiro a parte toda preto e branco. Em alguns casos a história em quadrinho, o objetivo dela é ser em preto e branco, em outros casos não, né? Em outros casos ela vai ser colorido. Neste caso aqui a gente vai ver já que eu decidi colorizar. Mas antes eu garanti que as impressões de profundidade em sombra elas iam ser transmitidas pelos traços, pelas linhas. E lembrando que assim, um traço bem solto. Assim, não quis usar vetores, preferi trabalhar mesmo no manual. Em alguns momentos ativando a suavização, em outros eu precisava de mais caos, então eu precisei desativar a suavização de traço, especialmente algumas achuras, né? Precisei deixar a suavização descansando lá. Outra coisa é que o tempo inteiro é preciso mexer nas configurações, assim, porque as demandas por área do desenho vão variar. Em alguns momentos eu preciso de mais precisão, em outros momentos eu vou precisar de menos, vou precisar de mais caos para transmitir um efeito. Então eu não posso começar e terminar sem mudar as configurações do pincel. Aqui eu estou usando a ferramenta bico de pena, né? Da ferramenta bico de pena. Não vou ter como manter a mesma configuração que eu comecei o tempo inteiro. Então, à medida que eu ia sentindo necessidade, eu ia ativando ou desativando, aumentando ou diminuindo alguma sensibilidade, ou a pressão, ou a velocidade. E o que vocês estão achando dessa experiência? Eu
Gostaria muito de saber qual a sua impressão sobre o uso desse programa do GIMP, porque me ajuda a pensar futuros vídeos, futuros desenhos. E aí, se você puder me dizer nos comentários o que achou e sugerir alguma coisa, algum tema para pintura, isso aí você me ajuda pra caramba. Além de você deixar um gostei, clique no gostei, por favor, que ele vai me ajudar sobremaneira. Veja, aí eu escolhi uma cor cinzenta, um cinza escuro, para sugerir metal, né? Metal ferroso, metal o aço. Claro que não vai ficar nessa cor, em seguida eu vou construir relações de luminosidade. Eu estou em uma camada diferente, abaixo da camada de traço, para poder pintar sem o problema de cobrir o traço. E aqui na parte do gato, na parte única, a parte orgânica, que é a cabeça, eu decidi pintar de amarelo e criar tonalidades. Olha a orelha dele. Aqui foi o momento em que eu precisei desativar as configurações de dinâmica do pincel, né? As variações, e trabalhar controlando manualmente o tamanho, força do pincel. Aqui por enquanto só o tamanho, mas logo você vai ver que eu vou precisar controlar a força e a dureza do pincel. Então, no caso aqui, nessas luzes refletidas, aqui eu diminui a força e a dureza, para que ele ficasse com um aspecto mais borrado, pelo menos neste momento, para construir uns brilhos no metal, que o metal reflete, né? Veja só. Então aí a sugestão das partes metálicas vai variando. E agora eu adotei um cinza escuro, ainda também numa camada diferente da camada da cor de base. E aqui eu vou trabalhar com a cor sobre a cor, né? E em seguida fazer a mistura dessas tonalidades aí de brilho com a ferramenta de borrar, o Smear. Também válido aqui para a parte orgânica, um tom de amarelo, um tom escuro de amarelo, ou laranja, né? Tem um laranja aqui em algum caso. Isso aqui vem o meu gosto por esse tipo de desenho vem da infância ainda. Era muito comum, história em quadrinho, em papel, algumas décadas atrás, quando eu era criança, e aquilo me impressionava muito, né? Eu gostava muito de ver, ficava imaginando como seria eu mesmo desenhar. Eu acho que isso que acabou me encaminhando para continuar desenhando mesmo depois, na fase adulta. Você vê que eu tenho 3 tons aí, um branco, um cinza e um cinza escuro. Todos bem fracos, mas aí por fim eu resolvi colocar um brilho mais sólido, mais opaco, né? De luz refletida. Claro que depois eu senti falta de que houvesse um cenário. Então eu vou produzir um cenário aqui bem básico. Um solo aqui com traços bem caóticos e em seguida borrar com a ferramenta de borrar, com a opção de espalhamento ativada. E eu gosto muito porque ele imita bastante tinta, né? Como se eu estivesse com um guache, trabalhando com guache.
depois mistura tudinho. Aí vai lembrar um pouco o guache, aquarela. E aí essa parte não tem muito um segredo, porque a gente vai experimentando e quando o gosto pela imagem for satisfeito. E eu criei esse tom vermelho atrás, assim, uma imagem bem quente, sugerindo como se fosse um deserto, bem seco. E eu queria aqui pintar como se fosse umas rochas aqui por trás dele. E um contraste com um céu bem azul. Aí, em seguida eu escolhi um pincel aqui. Eu estou procurando aqui, eu encontrei o pincel óleo, um óleo do GIMP, para em seguida usar a ferramenta de borrar para espalhar e misturar com a cor, né, para criar o efeito de degradê entre as cores e depois usar a tonalidade mais escura para criar relações de profundidade na rocha. Isso. Aqui trabalhando com poucos tons, né, para não trabalhar com a rocha como se fosse pura, sem cobertura de nenhum outro material. Numa camada atrás da camada que descreve o chão. E é isso aí, quase terminado. Novamente eu vou pedir para você deixar um comentário me dizendo o que achou desse trabalhinho e curtir. Não se esqueça de curtir o vídeo. E vou te esperar no próximo vídeo. Aqui você sabe, né? Às vezes eu desenho, às vezes eu pinto, às vezes eu modelo e às vezes eu posto meus gatos, tá? Que eu tenho alguns gatos. Qualquer dia desse eu mostro para vocês. Que tem outros agora, uns pequeninos, que eu vou doar. Já consegui doar alguns. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.